Olá, boa tarde a todos. Antes de mais nada, obrigado pela presença. Vocês são fundamentais nessa nossa jornada. Vocês são multiplicadores das informações que nós estamos trazendo aqui, que os colegas trouxeram. Vocês são multiplicadores das verdades que nós vamos mostrar aqui e fundamentais para influenciarem positivamente os clientes finais nessa jornada de sustentabilidade. Conforme a Sami comentou, a empresa foi fundada em 1974 pelo seu Chico, Dona Amélia e meus pais. Naquela época não se falava em sustentabilidade, em green building, em ciclo do produto. Mas já existia um conceito familiar, um conceito de ética muito sério, de respeito ao meio ambiente, respeito à sociedade. Princípios que nós trazemos até hoje, e nessa era da sustentabilidade não poderíamos estar longe. Por isso que nós vamos trazer algumas informações, algumas verdades para vocês, e tudo com muita sustentabilidade. Carpete pode lhe oferecer muito conforto, muita praticidade nas obras, soluções que complementam todo o rol de produtos que existe na arquitetura. Vamos lá, vamos falar de uma grande verdade. Carpete é produzido com fibra sintética. As mesmas fibras que vocês têm nas roupas, nos objetos de decoração, as fibras que estão aqui nesse auditório. Essas fibras trazem muito conforto, muita praticidade para o seu dia a dia. Por isso, você não precisa abrir mão do conforto e da praticidade que um carpete pode trazer para o seu projeto e para o seu cliente final. Uma outra verdade, carpete não causa alergia. O que causa desconforto respiratório, o que causa alergia, é a poeira fina, aquele particulado que está em suspensão em todos os ambientes. Está em suspensão aqui, nas grandes metrópoles, em todos os ambientes internos. A questão é como lidar com essas partículas. Precisamos pensar que, quando essas partículas atingem o revestimento de piso e ficam retidas entre as fibras do carpete, isso é muito bom, diferente do que foi repetido muitas vezes de uma forma incorreta. A capacidade que as fibras do carpete têm de reter esse particulado vai justamente evitar que essas partículas voltem para o ar e que você inspire essas partículas. Se você não está inspirando essas partículas, você vai ter menos efeito de alergias, rinites e outras complicações respiratórias. O carpete funciona dessa forma como um verdadeiro filtro para o ambiente interno. No nosso blog, no nosso website, que eu convido vocês a visitar, vocês vão encontrar vários estudos europeus, estudo inclusive de um pesquisador da USP, que comprova que revestimentos têxteis não têm ligação com alergias. Pelo contrário, podem colaborar na qualidade do ar interno dos ambientes. Vamos falar de higienização. Carpete não requer água na sua manutenção do dia a dia. Um bom aspirador de pó consegue fazer a higienização padrão do dia a dia, da semana, do mês. E quando for preciso uma higienização profissional, como desse nosso parceiro, são utilizados aspiradores de alto desempenho e produtos de higienização aprovados pela Anvisa que aglutinam a sujeira, depois são removidos do ambiente sem utilizar nada de água. Isso é sustentabilidade e isso é, de certa forma, economia para o seu cliente final. Vamos falar de conforto. Conforto nos ambientes, conforto térmico e acústico. O carpete, por sua característica têxtil, retém entre as suas fibras uma quantidade de ar. Esse ar climatizado pelo ar-condicionado segura a temperatura, retém a temperatura por mais tempo, e o ar-condicionado é demandado menos vezes. Por isso, um ambiente acarpetado, climatizado como esse, o consumo de energia elétrica com ar-condicionado é menor. Em questão térmica, todos vocês já estiveram em algum ambiente com muito ruído. Um call center, um grande escritório. Isso atrapalha, inclusive, a produtividade da equipe. Carpete, com a sua característica têxtil, absorve ondas sonoras e, de certa forma, reduz a velocidade, o impacto, a força que ela vem para o meio ambiente de volta. Você consegue um melhor desempenho acústico
em parceria com trabalhos de forro, trabalhos de divisórias. Vamos falar de segurança. 2 quesitos importantes. Carpete tem um baixo índice de escorregamento. Isso se resulta, na verdade, em menos risco de acidentes, e mesmo na ocorrência de um acidente, de uma queda de uma pessoa ou de um objeto, o carpete tem uma capacidade ímpar de amortecer esse impacto e diminuir os danos. Falando também de segurança, incêndio. É fundamental, quando vocês especificarem um revestimento, tenham noção de qual classe ele atende. O carpete em placa Ciclos foi desenvolvido pensando na norma 2A. É a norma de incêndio mais exigente que existe no mercado. Por isso, ele pode ser instalado, inclusive, em rotas de fuga. Obras. O seu cliente pede rápido, bonito, de baixo custo, e ele não quer paralisar o escritório. É muito simples, realmente joga isso no colo dos arquitetos, dos engenheiros, dos designers, mas eu vou ajudar vocês nesse sentido. Carpete não requer demolição. Você pode instalar um bom carpete sobre um contrapiso plano, sobre porcelanato, sobre um bom piso elevado. E uma área livre de obstáculos, livre de móveis, e um final de semana uma boa equipe consegue instalar 500, 600, até 1.000 metros quadrados de carpete em placa, com adesivo à base d'água, sem odor, não inflamável e de baixo VOC. Estamos aqui para falar de sustentabilidade. A maior parte dos carpetes em placa produzidos no mundo tem bases em PVC e base em betume. 2 materiais extremamente complicados de serem reciclados, muitas vezes inviável a reciclagem desses materiais, e quando destinados a um aterro, como esse que nós estamos vendo, resistem por décadas e décadas a degradação, para se transformar em microplástico e provavelmente contaminar o lençol freático. Carpete Ciclos. A sustentabilidade aos seus pés e a escolha por um produto sustentável está nas suas mãos. A parceria entre a Pérola dos Tapetes e a Tapete São Carlos traz mais de 100 anos de experiência em revestimentos têxteis. São 150.000 metros quadrados de parque industrial, com tecnologia dedicada a fazer produtos de alta qualidade e alta tecnologia. Vamos falar um pouquinho de transformação. Transformar conceitos, transformar princípios que nós podemos empregar nas obras, nos retrofits. Embalagens PET, que o meu colega já comentou, tem uma capacidade ímpar de retornar à cadeia produtiva. No nosso caso, elas são transformadas em uma fibra de alto desempenho que atende classes de tráfego comercial pesado em carpetes. Mas eu acho que melhor do que falar para vocês é trazer para vocês um pouco lá da nossa fábrica, é mostrar para vocês como que um PET vira um carpete. Acompanhem comigo, por favor.
Fabricar um carpete com matéria-prima pós-consumo já é um grande avanço. Mas para nós isso é muito pouco. Nosso comprometimento, nós queremos muito mais. Por isso eu posso garantir para vocês que Ciclos é o primeiro carpete em placa efetivamente produzido no Brasil e efetivamente reciclável ao final da sua vida útil. A Tapete São Carlos tem uma divisão automotiva e uma divisão de cochoaria. O carpete, ao final da sua vida útil, desgastado, da forma como estiver, ele retorna para o nosso processo produtivo. É higienizado, tratado e transformado em insumo para essa outra divisão industrial, que melhor do que falar novamente, vou mostrar para vocês um pouquinho lá da nossa fábrica. Enquanto indústria, enquanto comércio, nós estamos fazendo o nosso melhor para dirimir o impacto do nosso produto e estar de mãos dadas, na verdade, com todos vocês aqui, multiplicando a intenção e a verdade que é possível você utilizar um bom revestimento têxtil com conforto, com segurança e com baixo impacto ambiental. Mas eu não poderia ir embora daqui sem contar um detalhe para vocês. Na verdade, vocês estarão sabendo em primeira mão um capítulo muito importante da reengenharia que nós estamos fazendo. Reciclar é reinventar, é reduzir. Embora seja um produto muito jovem, o carpete em placa Ciclos, com pouco tempo ainda no mercado, nós já estamos caminhando para a segunda geração dele, reduzindo a quantidade de matéria-prima por metro quadrado. Isso reduz tempo-máquina, reduz a mão de obra, reduz o consumo de energia elétrica, sem abrir mão da qualidade e do desempenho do produto. Nós estamos reinventando alguns componentes, substituindo alguns itens. O PET continua como nosso principal produto, o principal insumo, não tenha dúvida. Porque nós precisamos ter a consciência que num país tão grande quanto o Brasil, com dimensões continentais, não pode ser simples falar em reciclar. Traz de volta para a fábrica o carpete. Você pode ter carpete instalado no norte, no nordeste, no sul do país. O CO2 que você vai gerar no transporte pode ser muito maior do que a solução, do que o benefício, vamos dizer assim, da reciclagem. Por isso, vocês são os privilegiados, os primeiros a saber que a nova geração do carpete Ciclos, que está em vias de ser lançado, está em desenvolvimento, também será biodegradável. Quando não for possível praticar a logística reversa, quando não for possível devolver o carpete para reciclarmos, destinado a um aterro sanitário com as devidas normas de forma adequada, ele irá se degradar sem impactar o meio ambiente. É o resultado do nosso esforço, nossa constante busca por apresentar para vocês um produto cada vez melhor, mais resistente e com menor impacto ambiental. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição. A minha equipe também estará por aqui. Franklin, muito obrigada por essa estreia no nosso palco. Eu que agradeço. Muito obrigada
por se interessar, né, pela Ugreen, e a nossa conversa desde o primeiro momento foi já para alinhar esses pensamentos relacionados a como a gente está chegando nesse mercado, e a gente prometeu que a gente vai trazer várias pessoas, né, das antigas e novatos, e aqui a gente está cumprindo com uma promessa. Quem tem perguntas, gente, vamos colocar aqui. Quem tem perguntas para o Franklin, por favor? Como é que tá? Lá no fundo? Pois não? Boa tarde. Eu queria entender um pouco mais. Boa tarde. Eu queria entender um pouco mais sobre essa inovação. Como que um carpete de garrafa PET vai ser biodegradável? Então, vamos lá. Nós estamos substituindo alguns insumos. Por exemplo, a tela de fibra de vidro, nesse nosso novo desenvolvimento, deixará de ser utilizada. O PET, enquanto material sintético, ele pode ser trabalhado, pode receber alguns aditivos, junto com outros componentes que nós estamos trocando, por exemplo, uma base primária que já tem um aditivo biodegradável, aonde ele vai dissolver, vai derreter em contato com os resíduos orgânicos, com os micro-organismos, de uma forma muito mais rápida do que um PVC, do que um betume dos carpetes em placa tradicionais, sem restar um contaminante no solo. Então, a nossa chave é conseguir aditivar essas matérias-primas de uma forma que elas não gerem impacto, mas que elas consigam ser absorvidas pelo meio ambiente da melhor maneira possível. Alguma pergunta? Mais alguém? Aqui na frente. Gente, quando a gente falou assim, ó, nós vamos mandar para a Expo Revestir pessoas qualificadas, com perguntas qualificadas, ela levou super a sério isso. Ela vai chegar amanhã arrebentando na Expo Revestir. Leva tudo isso para eles também. Boa tarde. Boa tarde. Eu vim de Palmas, Tocantins, tinha que, né, honrar os dias aqui. Obrigada, Frank. Sua apresentação, com certeza, deve ter honrado todas as gerações da sua família. Muito obrigado. Pode ter certeza que eu me esforço por isso todos os dias. Fiquei impressionada. Eu queria te fazer uma pergunta. E é uma pergunta bem direta, assim, ó. Quanto que é o metro quadrado desse tapete? É fácil, é fácil. O produto em si não tem uma grande variação de custo. O que impacta um pouquinho no custo é a questão dos diferentes tributos que existem pelo país, infelizmente, e muitas vezes o custo do frete. Mas vamos falar do produto posto aqui em São Paulo, tá? Somente o carpete, aproximadamente R$ 195,00 o metro quadrado. O adesivo à base d'água tem um custo relativamente baixo. Vamos falar que o carpete e o adesivo não vão passar de R$ 200,00 o metro quadrado. Agora, existem variáveis como o tamanho da obra, a condição do serviço. Nós trabalhamos muito com a área corporativa, então, invariavelmente, a minha equipe está entrando à noite ou de madrugada e saindo de manhã com a obra pronta. Então, o custo da mão de obra vai variar um pouquinho de acordo com a metragem quadrada, tá? Mas vou te dar um exemplo de uma obra de um porte médio. Vamos falar uma obra aqui em São Paulo, de uns 400 metros quadrados, onde vocês, arquitetos, engenheiros, disponibilizam uma área pronta para a minha equipe. Vocês vão ter aproximadamente uns 220, 230 reais o metro quadrado no máximo desse produto instalado. Ok, obrigada, Franklin. Então, a sua equipe, além de você produzir, você ainda instala? Sim, nós instalamos principalmente em São Paulo. Nós podemos atender vocês no Brasil inteiro, mas nós temos que ser realistas na questão do custo que vocês têm para a obra. Pode ser inviável mandar um instalador de São Paulo para Manaus. Isso sem falar na pegada sustentável, mas falando especificamente de orçamento, muitas vezes é impraticável levar um instalador a uma distância tão grande. E aí entra uma vantagem considerável do carpete em placa.
Ele é modular, ele é entregue em caixas de papelão com 5 metros quadrados. Diferente do carpete convencional, esse que vocês têm aqui no auditório, por exemplo, que é um carpete em rolo, demanda praticamente um serviço artístico. Fazer uma emenda num carpete em rolo que ela desapareça, realmente tem que ser um profissional muito qualificado, muito experiente. O carpete em placa, um instalador com um conhecimento razoável e com boa vontade, a emenda desaparece, que é um carpete que você só vai fazer os recortes nos perímetros dos ambientes. A gente tem aqui uma última pergunta, daí a gente vai para o próximo. Franklin, uma palestrante. pergunta. Os Iclos, a coleção, já está disponível já para venda, para projetos? Sim, já está disponível. Eu comentei com vocês que, em um produto tão jovem, nós já estamos caminhando para a segunda geração. A primeira geração, que ainda não é biodegradável, já está disponível à venda, sim, para todo o Brasil. E a segunda geração, espero que logo mais nós possamos compartilhar com vocês, compartilhar com a Sami, assim que a gente tiver com ele disponível para vocês. Obrigado. Disponha. Muito obrigada mais uma vez, Franklin. Muito bem-vindo ao nosso palco.